Oi, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre grafos planares. E para começar a parte de grafos planares, eu vou falar sobre um problema que eu lembro que eu achei que era possível antes de entrar na universidade. Não? Eu acho que estava no terceiro ano quando alguns amigos meus me passaram esse problema aqui, que é chamado problema dos inimigos. Né? E o problema dos inimigos, ele tem a seguinte forma. Certo? Então, eu imagino que tem três inimigos A, B e C, né? E eles têm uma casa em algum local, né? Então tem a casa do A, tem a casa do B e tem a casa do C. Aí também tem três recursos e cada um deles precisa, né? Digamos, água, gás e eletricidade. Então, tem três recursos: água, gás e eletricidade. Certo? Então, essa é a configuração do problema. Aí vem a pergunta: é possível traçar caminhos das casas do A, do B e do C? Né? Então, tem a casa aqui, tem a casa aqui, tem a casa aqui. Existe o local da água, o local do gás, o local da eletricidade. Né? Mas tem um pequeno problema. Né? Cada um deles quer ter acesso à água, ao gás e à eletricidade. Né? Mas esse acesso que ele tem que ter, né, vai ter um problema se algo acontecer da seguinte forma. Né? Se o A tem um caminho para o gás, para acessar o gás, e o B tem um caminho para acessar a eletricidade, e esses caminhos se cruzam, aí eles vão ter um conflito. Um vai lá e vai destruir a ligação do outro. Certo? E a pergunta é se dá para fazer, né, traçar esses caminhos, né, sem que os caminhos se cruzem, né, para evitar conflitos. Aí, e eu, quando estava lá no. Alguém já trabalhou com isso? Já pensou nesse problema? Ou já tentou resolver? Eu sei que alguns amigos meus Nunca vi não, professor. nunca Primeira viu, né? vez. Poxa, vocês não têm uns amigos sacanas no terceiro ano, não? Que dizem que é possível e a gente fica lá tentando, né? Pois é, eu tentei muito, né? Então, o que é que a gente faz, né? Então, o A quer pegar a água e a eletricidade, o B vai pegar a água e o gás, o C vai pegar o gás e a eletricidade, né? Aí o A tem que pegar o gás também, o B tem que pegar a eletricidade, né? E o C tem que pegar a água, né? Ok, eu fiz as ligações, só que esse aqui não funciona, né? Porque tem um cruzamento aqui, certo? Então, cruzamento bem aqui. A pergunta: é possível ou é impossível fazer essas ligações? Né? Que grafo é esse que a gente está desenhando? Tentar colocar ele no R2 e como assim, gráfico em que sentido? A gente tem um nome para esse grafo? Vou desenhar ele aqui de outra forma que talvez fique mais óbvio. A, B, C. Bipartido? É bipartido, água, gás, eletricidade. E o A tem que se ligar aos três, o B tem que se ligar aos três e o C tem que se ligar aos três. Não só ele é bipartido, como a gente tem um nome mais específico para esse gráfico. Completo. Bipartido completo.
Ele é bipartido completo, sim, também. Mas a gente também chama ele especificamente do K33. É o bipartido completo com uma parte tamanho 3, a outra parte tamanho 3 também. Certo? Uma biclick, né? Isso, é uma biclick, é bipartido completo. Mas tem o K23, K33, K45, né? Todos esses são biclicks, bipartidos completos. Esse em especial, né, é o K33. Certo? E a pergunta, na visão em teoria dos grafos, seria: é possível desenhar, né, o K33 no plano, que é o que a gente estava tentando fazer aqui, né, sem cruzar arestas? Certo? É uma pergunta razoável para se fazer. Razoável porque, talvez porque eu perdi tempo demais. Porque essa pergunta é bem antiga, né? Na verdade, ela é conhecida, eu acho que conhecida desde 1917, pelo menos. Né? Já apareceu pelo menos um local fazendo essa pergunta, né? Então, a gente vai passar para a página 2 no Jamboard. E eu quero mostrar, na verdade, que isso não é possível. Não só a gente vai mostrar, né, que o K33 não pode ser desenhado no plano sem cruzamentos, mas eu vou mostrar que isso é válido para o K5 também. Certo? Então, quem é o K5? Grafo completo com 5 vértices, né? Vou desenhar o K5 aqui. Esse aqui é o K5. Esse aqui Esse grafo aqui é o K33. Não está claro que esse aqui é o K33? Né? É só a gente olhar para a bipartição. Né? Aqui, digamos, A, A e A. Aqui é B, B e B. Né? Eu tenho 6 vértices. Eu tenho 3 no A, tenho 3 no B. A gente observa que o A é adjacente, todo vértice do A é adjacente aos 3 vértices do B. B, 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 B e B. Né? E eu não tenho nenhum par de vértices do A. Então, o A é um conjunto dependente, o B é um conjunto dependente, e todo mundo A é adjacente a todo mundo B. Então, particularmente, esse aqui é o K33, é só um outro desenho do K33. Certo? Por que um outro desenho? Né? Porque eu quero usar uma propriedade sobre esse desenho que fica mais claro assim. Certo? Então, vamos provar, né, que eles não podem ser desenhados no plano sem cruzamentos. Agora, eu vou fazer essa demonstração. Essa demonstração, particularmente, vai ser um pouco intuitiva, no sentido de que eu vou falar vários termos para vocês que a gente vai definir na aula de hoje, mas eu vou falar sobre eles porque, no fundo, eles são um pouco intuitivos, certo? Depois eu vou ser mais preciso e definir todos os termos que eu estou usando nessa demonstração, né? Por exemplo, o que é interessante sobre esses desenhos? Né? O que é interessante sobre esses desenhos que eu fiz
eu vou marcar isso aqui. Certo? O que é interessante é que ambos têm um ciclo que passa por todos os vértices. Certo? Nessa forma que eu desenhei, fica bem claro que ambos têm um ciclo que passa por todos os vértices. Certo? Então, se eu desenhar o K33, né, ou o K5 no plano, qualquer desenho o K33 ou K5 plano tem o ciclo vermelho, separando o plano em duas regiões. Né? Então, qualquer desenho que eu faça, o ciclo, né, ele vai ser desenhado em algum local. Certo? Então, esse ciclo vermelho ele vai ter quantos vértices for o caso, né? Mas como ele é um ciclo, né, ele vai ser desenhado né, é, no plano, né, separando o plano em duas regiões, né, a parte dentro e a parte fora do plano, do ciclo, certo? Então tem a parte é, ele separa uma parte que é dentro, né, e uma parte que é fora. Alguns de vocês sabem qual é o nome desse resultado que diz isso? Algum de vocês já escutou falar nisso? Então, eu disse para vocês, né? Na verdade, eu vou fazer é, alguns comentários que parecem intuitivos. Por exemplo, se eu desenhar uma curva, né? E não se cruza, volta para o mesmo lugar, né? Ela não se toca fora o primeiro ponto e o último, né? Então, desenho uma curva no plano. Ele separa o plano em duas partes, dentro e fora. Particularmente, se vocês não conhecem, é chamado Teorema da Curva de Jordan. É, e é altamente e é bem difícil de provar, certo? Não é simples, mas é tão intuitivo, né? A questão é que, bem, vamos usar por enquanto a intuição, certo? Uma curva fechada não se cruza, né? Ela separa o plano em duas partes, dentro e fora. Certo? Então esse aqui seria esse ciclo vermelho. Esse ciclo vermelho ele vai separar o plano em duas partes, certo? Agora, é, eu vou dizer o seguinte, né? Essas arestas aqui, as arestas que não estão no ciclo, né? Essas arestas que não estão no ciclo, eu vou chamar das cordas do ciclo, certo? Então essas arestas aqui eu vou chamar de cordas. Cordas vão ser as arestas que não estão no ciclo
vermelho. Certo? Agora, quando eu olho para esse ciclo, eu digo que duas cordas estão em conflito. Eu digo que duas cordas estão em conflito. E as extremidades destas arestas se alternam ao redor do ciclo. Então, o que que isso quer dizer? Né? Então, quer dizer que quando eu olho para essas arestas, né, eu vou alternar. Né? Então, aqui é relativo à aresta A. Depois, né, se eu olhar a ordem circular desse ciclo aqui, eu passo pela aresta A, depois eu toco a extremidade da aresta B, depois eu toco a outra extremidade da aresta A, depois eu toco a outra extremidade da aresta B. Certo? Então, elas estão em conflito. Qual é a propriedade sobre duas arestas em conflito? Né? Quando eu estou dentro, eu não consigo desenhar duas arestas em conflito, né, dentro daquele ciclo vermelho. Certo? Se eu desenhar as duas dentro, elas vão ter que se cruzar, né? Porque quando eu desenhar um caminho do A para o A, ele vai separar a parte de dentro, a região que contém uma extremidade da aresta B e a outra extremidade da aresta B. Então, quando eu desenhar uma dessas arestas, a outra não consegue ir para, né, para outra extremidade que ela precisa ir sem cruzar a aresta A. Certo? Então, quando duas arestas estão em conflito, eu não consigo desenhar as duas dentro. Eu também não consigo desenhar as duas fora pelo mesmo sentido. Quando eu desenho o caminho do A para o A, isso separa as duas extremidades do B por fora. Certo? Então, se duas arestas estão em conflito, se eu tenho duas arestas em conflito, né, e o desenho não tem cruzamentos, né, então um está dentro e a outra está fora. Professor, Oi? o B não teria que se ligar com A e o A com B? Eu acho que eu não entendi direito o desenho. Não, então digamos que então olha para essa aresta aqui, né? Ah, sim, é porque esse A e B é relacionado eu coloquei aqui a bipartição, né? Isso aqui não é a bipartição. Ah, entendi. Acho. Foi isso que me Desculpa. confundiu mesmo, que eu pensei que era da bipartição. Não, mas não é bipartição, não. É só que assim, é, digamos que eu tenho uma aresta E1 e uma aresta E2. Se eu olhar no sentido circular ao redor do ciclo, eu tenho a extremidade de E1, eu tenho as extremidades de E2. Se as extremidades se alternam, eu vejo E2, depois E1, depois E2,
depois é 1, né? Aí eu digo que eles estão em conflito. Certo? Isso é uma propriedade só sobre a aresta, né? Olhando ela ao redor do ciclo, né? Olha para o ciclo. Isso aqui não tem nada a ver nem com desenho. Na ordem circular, né? Olhando aqui para o K33, essa aresta ela está em conflito com essa aresta, né? Porque ó, eu passo por essa extremidade aqui dessa aresta, depois passo pela extremidade da outra, depois volto para a extremidade dessa aqui, depois volto para a extremidade da outra. Elas estão em conflito. Eu não consigo desenhar as duas do lado de dentro ou as duas do lado de fora. Certo? Entendi. Tá bom. Então é tipo, eu vejo E1, E2, E1, E2. Se eu ligar uma extremidade do E1 com outra extremidade do E1, isso separa do lado de dentro a extremidade do E2 que eu teria que ligar com a extremidade do E2. A única forma de desenhar isso sem ter cruzamento é que a E1 está dentro e a E2 está fora. Certo? Ou a E2 está dentro e a E1 está fora. Certo? Uma vai estar dentro, a outra vai estar fora. Certo? Agora, no K33, eu tenho o quê? Três arestas que não estão no ciclo vermelho. Né? Cada par delas está em conflito. Né? Então, cada par delas está em conflito. Essa está em conflito com S, essa está em conflito com S, essa está em conflito com S. Todo par de arestas está em conflito. Agora, quer dizer, dessas três arestas, eu posso ter uma dentro, uma fora, e a terceira, né, tem que estar no mesmo lado do que uma outra aresta. Né? Eu tenho três arestas de dois lados, dentro e fora. Então tem um desses lados, dentro ou fora, que vai ter duas arestas em conflito. Então se eu tenho três arestas para dois lados, implica que eu tenho duas arestas em conflito do mesmo lado. Certo? Então, se eu tenho duas arestas em conflito do mesmo lado, precisa ter um cruzamento. Certo? Então, olha só, não era possível desenhar o K33. E no caso do K5? O que acontece no K5? No K5 não é verdade que eu tenho, não todo par de arestas está em conflito. Essa aresta aqui e essa não estão em conflito. Essa e essa não estão em conflito. Essa e essa não estão em conflito. Não é? Mas o que eu posso dizer? Se eu pegar qualquer conjunto de três arestas no K5, uma, duas, três, aí eu tenho duas delas que estão em conflito. Certo? Aqui, um, dois. É quando eu pegar, deixa eu só dar um exemplo aqui, né? Quando eu pegar duas arestas quaisquer, tipo essa e essa, qualquer outra aresta vai ter um par delas em conflito. Se eu pegar essa, ela está em conflito com as duas. Se eu pegar essa, ela está em conflito com essa. Se eu pegar essa, ela está em conflito com essa. Então, qualquer par de três arestas tem duas em conflito. E qualquer par, não, né?
quaisquer três arestas tem par três arestas azuis tem um par em conflito. E quantas arestas eu tenho azuis? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco arestas azuis. Então eu tenho cinco arestas azuis, o que implica que eu tenho um lado, né, que é dentro ou fora, né, com três arestas azuis. Então eu vou ter um conflito. Certo? Alguma dúvida? Termina a demonstração. Então, vamos lá. Página 3. Então, vamos definir algum desses termos. Né? Então, eu falei sobre curva, né? Eu falei sobre desenho, eu falei sobre cruzamento, né? E talvez essas noções sejam um pouco intuitivas, né? Mas vamos ver a definição precisa, né, desses termos. Certo? Então, uma curva, né, é a imagem, certo? De uma função contínua de 0,1 em R2. Então, eu vou pegar uma função, né, que vai mapear o intervalo fechado de 0 a 1. Né? Eu vou mapear isso aqui, né, no plano. Certo? E essa imagem, se eu fizer essa função sendo contínua, né, ele tem que mapear, né, no que a gente chama de uma curva. Né? Vocês viram função contínua, né, em cálculo, né? Então, vai ser sem os buracos nessa curva. Né? Ok. Então, a gente diz que essa é uma UV curva, né? Se ela começa em U e termina em V. Certo? Então, UV, onde U e V são pontos do plano. Certo? Então, aqui seria o U e aqui o V. Se esse ponto, uma extremidade é U, outra extremidade é o V, né? U e V pontos de R2, aí eu digo que ela é uma UV curva. Agora, o que é o desenho de um grafo? Até hoje a gente desenhou um grafo nessa disciplina várias vezes, né? A gente desenha o tempo todo. Todos os desenhos que a gente faz são no plano, né? Mas para ser específico, o que a gente fala sobre um desenho, né? Então, um desenho de um grafo G, certo? Tem uma pequena diferença o que é um grafo e o que é o desenho. O que é o grafo, né? O grafo, então vou colocar aqui do lado. Né? É uma tripla. Lembrando, talvez a primeira aula da disciplina, né? Que tem o conjunto de vértices, né? O conjunto de arestas, né? E uma função, né?
que mapeia cada aresta, né, em um par de vértices. Certo? E quando a gente pensa na definição de um grafo, ele não tem desenho em si. Ele é um conjunto de vértices, conjunto de arestas e essa função que diz, né, relaciona arestas com pares de vértices. Certo? O desenho, né, é o que a gente faz quando a gente desenha ele no plano, né? Então, um desenho de um grafo G, né, é uma função, né? Ela é definida sobre o conjunto de vértices e arestas, certo? Então, eu defino sobre o conjunto de vértices e arestas. E a imagem dos vértices, né, ele atribui os vértices a pontos distintos no plano. Certo? Então, no exemplo do caso do K33, né, eu vou colocar cada vértice, né, em um ponto distinto do plano. É, né, e cada aresta, se ela tem extremidades U e V, né, então, digamos que esse vértice aqui corresponde ao vértice U, quer dizer que esse ponto no plano, onde a gente colocou esse vértice, a imagem dele é o F de U. Se esse vértice aqui corresponde esse ponto corresponde ao vértice V, quer dizer que esse ponto azul é a imagem do vértice V. Então, se eu tenho uma aresta que vai de U para V, né, ela tem que ser uma curva, né, ou uma F de U, F de V curva. Certo? Uma das extremidades é a imagem do U, a outra extremidade é a imagem do V. Então, se a aresta vai do U para o V, uma extremidade é a imagem do U, a outra extremidade é a imagem do V. Certo? Então, sendo bem preciso sobre, né, o que é, particularmente, né, um desenho de um grafo. Agora, né, essa função, eu tenho, né, um ponto que está na interseção da curva de duas arestas, e não é uma extremidade em comum, a gente chama de cruzamento. Certo? Então, quando eu olho para essa aresta aqui e essa aresta aqui, eles têm um ponto em comum. Porque essa aqui é uma FU-FV curva. E essa aqui é uma FU-FW curva. Né? O ponto FU está tanto na curva de FU para FV, quanto de FU para FW. Né? Mas esse ponto em comum é uma extremidade. Certo? Então, quando ela tem um ponto em comum entre a curva de duas arestas, que não é uma extremidade, a gente chama de cruzamento. Onde é que eu tenho um cruzamento nesse desenho? Aqui, aqui e aqui. Esses aqui são os cruzamentos. Certo? Do nosso desenho. Ok? Então vamos lá para a página 4. Então, a gente diz que um grafo, né, é planar e ele tem um desenho sem cruzamentos. Certo? Então, por exemplo, que grafo é este aqui? Você sabe o nome desse grafo? Um nome para este grafo?
É, pessoal, tem que quebrar a porta aqui de novo. Então, escreva aí no chat um nome para esse gráfico. Então, muito bem. É o K32, certo? Então, esse grafo aqui, ele é o K32 ou K23. É a mesma coisa. Ele é bipartido completo. Eu tenho esses dois vértices aqui, que são um conjunto dependente, são adjacentes a esses três vértices do meio. Eu tenho, né, uma parte da bipartição com três vértices, a outra parte da bipartição com dois vértices. Certo? Isso aqui é o K23. Aqui, particularmente, é um desenho do K23 que não tem cruzamentos de arestas. Os únicos pontos em comuns entre a imagem de duas arestas são nas extremidades. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o K23 ele é planar. É um grafo planar. Certo? Eu posso desenhar também o K23 assim. Aqui é o K23, é um desenho dele. Aqui é outro desenho do K23. Né? Aqui fica bem claro a bipartição. Né? Eu posso fazer um desenho para tentar apresentar alguma estrutura sobre o grafo. Aqui fica bem claro a bipartição dele. Aqui fica bem claro que é um desenho sem cruzamentos. O grafo ser planar, ele só quer dizer que tem algum desenho dele que não tem cruzamentos. Isso aqui é um desenho do K23 sem cruzamentos. Então eu digo que o K23 é um grafo planar. Certo? Embora ele possa ter outros desenhos que tenham cruzamentos. Um desenho de um grafo sem cruzamentos, eu digo que é um desenho planar do K23. Então, isso aqui é um desenho planar do K23. Aqui é um desenho, né, que não é planar do K23. Certo? E tem uma pequena diferença entre um grafo que é planar e um grafo plano. E aqui é um pouco técnico isso, né? Um grafo plano é um desenho planar de um grafo planar. Então, isso aqui é um grafo plano. Então, isso aqui é um grafo plano. E o K23 é planar. O K23 tem um desenho sem cruzamentos. Este desenho a gente chama de um grafo plano. Certo? O grafo plano é o desenho específico. E lembrando, o K23, o grafo é um conjunto de vértices, conjunto de arestas, nem as extremidades da aresta. Certo? Ok? Então, eu digo que uma curva é fechada se o primeiro e o último ponto são iguais. Né? A gente falou sobre o que é uma curva. Né? Eu digo que a curva é fechada, né, se o primeiro e o último ponto da curva, né, são iguais. Né? Então, aqui é uma curva fechada. Aqui é uma curva fechada. Agora, eu digo que uma curva ela é simples se não tem ponto repetido, né, com a possível exceção do primeiro igual ao último. Certo? Então, curva simples. Isso aqui é uma curva simples. Isso aqui é uma curva simples. Mais que ele repita um ponto, é só o primeiro ponto e o último ponto que se repetem. Certo? É uma curva que não é simples.
esse que a gente definiu aqui em cima, porque eu tenho uma repetição de um ponto, né, da própria imagem, né, eu tenho dois pontos dessa imagem, né, que caem na mesma posição do plano, né, com imagem de pontos distintos de 0 até 1. Certo? Ou então, tem uma repetição de um ponto. Né? E só para enunciar o que eu tinha falado antes para vocês, né, um resultado conhecido que eu certamente não vou provar para vocês aqui na disciplina é chamado Teorema da Curva de Jordan. Ele diz o seguinte. Opa. Não, desculpa. Eu não posso enunciar ainda esse resultado, não. De mais algumas definições. Certo? Então vamos para a página 5. Sabe que eu já podia anunciar. Certo? Então na página 5 a gente tem mais algumas definições. Conjunto aberto. Né? Um conjunto aberto no plano é um conjunto, é um subconjunto de pontos de R2. Né? R2 a gente chama o plano, né? E sempre R2 plano. Né? Então, o conjunto aberto, né, é um subconjunto do plano, né, que tal que para todo ponto desse subconjunto, né, todos os pontos a uma pequena distância desse ponto pertencem a U. Certo? Então, como é que se parece um conjunto aberto? Né? Tudo que está dentro do que eu delimitei, né, isso aqui vai ser um conjunto aberto. Né? O que é que o conjunto aberto não tem? Não tem a borda. Então, a única coisa que ele não pode ter é uma borda. Porque a propriedade é que, né, você já deve ter visto isso em cálculo, mas eu não quero ser tão específico, né, que para cada ponto dentro desse conjunto, a cada ponto P dentro desse conjunto, eu tenho uma pequena região ao redor dele, né, eu tenho pontos à distância a certa distância epsilon de P, ele está completamente dentro do meu conjunto. A gente chama isso de um conjunto aberto. O que é que não pode ter? Não pode ter uma borda fixa. Porque o ponto da borda, né, eu não tenho os pontos a uma certa distância dele, né, todos dentro do conjunto, para qualquer distância pequena. Certo? O que é uma região? Né? Uma região é um conjunto aberto, U, que tem uma outra propriedade. Né? Ele tem uma UV curva para qualquer par de pontos dessa região. Desculpa, desse conjunto aberto. Então, isso aqui que eu desenhei é uma região. Porque se eu pegar quaisquer dois pontos, aqui eu tenho o U e aqui eu tenho o V, eu tenho uma curva que vai do U para o V, que é completamente dentro desse conjunto. O que é que não é uma região? Né? Então, se eu pegar esse conjunto aberto junto com esse conjunto aberto, isso é um conjunto aberto. Né? Mas se eu pegar um ponto dentro dessa parte aqui, PW, eu não tenho uma curva do W para o U que é completamente dentro, não é, do meu conjunto aberto. Então, quando só isso aqui é uma região, só isso aqui é uma região, a união desses dois não é uma região. É aquela ideia de conectividade, né, para grafos. Certo? Pode parecer técnico isso aqui, mas o termo que a gente precisa, no fundo, é o que a gente chama de faces. Certo? As faces de um grafo plano, né, são as regiões maximais
do plano que não contém pontos usados no desenho. Eu vou fazer um desenho de um grafo. Vou pegar o nosso amigo K23. Né? Aí a questão, quais são as faces desse desenho do K23? Então vamos pensar, né? As faces de um grafo plano são as regiões maximais do plano que não contém pontos usados no desenho. Certo? Então, quais são as regiões maximais? Eu quero ver uma região que é maximal sem usar um ponto do desenho. Certo? Então, tudo que está aqui dentro, né, dessa parte aqui do desenho, né, fora a borda, isso aqui forma um conjunto aberto, é conexo, então é uma região. Eu não consigo aumentar essa parte aqui sem conter alguma parte do desenho. Se aumentar qualquer coisa, eu contenho uma parte do desenho. Então, isso aqui é uma região maximal. Que não contém né, nenhum ponto usado no desenho. Certo? Ou, em outras palavras, isso aqui é uma face. Quais são as faces desse desenho? Né? Eu tenho aquela face ali, eu tenho essa parte verde aqui, é uma outra face. E eu tenho tudo que está né, fora dessa parte aqui. Então, esse desenho de K23, ele tem 3 faces. Certo? Particularmente, essa face preta aqui, ele tem todo o desenho de um grafo plano, né, ou todo grafo plano, ele tem uma face, né? Todo grafo plano, ele tem uma face é, é, que, né, que segue indefinidamente. Né, em que eu posso... Quer dizer, essa aqui é toda limitada, né? Eu não consigo seguir numa direção infinitamente sem bater no desenho. Essa aqui também é limitada, eu não consigo seguir indefinidamente sem bater no desenho. Aqui fora eu consigo traçar uma reta infinita sem bater no desenho, né? Então essa face a gente chama particularmente de face externa. Face. Então esse desenho tem 3 faces. Né? Aqui, só lembrando a definição, as faces de um grafo plano são as regiões maximais do plano que não contêm pontos do desenho. Ok? E agora a gente pode pelo menos enunciar, né, o teorema da curva de Jordan. O que é que ele diz? Diz uma curva
colocar na próxima página. Vou aqui para a página 6. Certo? Então, uma curva simples. Curva fechada simples. C. Particiona o plano em exatamente duas faces. Né? Ambas tendo C como fronteira. Então, é aquele negócio que eu falei para vocês. Curva fechada, né? Fechada é aquela que começa em um ponto e volta para o mesmo ponto. Essa é a curva fechada. Né? Ela é simples, né? Quando ela não se cruza. Né? Quando a gente já falou sobre o que é, né? Ela mesmo se cruzar, né? Ela repetir algum ponto. Uma curva que é fechada e simples, né? Por mais complicada que ela possa ser, ela particiona o plano, né? Em exatamente duas faces. Né? Particularmente a gente chama de dentro. Né? Naquela face que é limitada pela curva, né? E eu não consigo seguir uma direção infinita contendo ela. Né? E fora. Pode parecer simples o enunciado desse resultado e altamente intuitivo, mas a demonstração é particularmente complicada, né? Pelo menos na versão geral. O livro, se vocês quiserem dar uma olhada, ele pelo menos passa a intuição do porquê que isso aqui é válido. Se você pensar nessa curva, não como uma curva qualquer, mas uma curva que consiste em uma quantidade de retas. Né? Ao invés de ser uma curva qualquer, né? Uma coleção de retinhas, por mais pequenas que sejam, uma quantidade finita de retas. Aí, nesse caso, dá para ter pelo menos um argumento razoável pelo qual isso aqui é válido. Certo? Mas bem, esse é o teorema da curva de Jordan, né? E a gente falou sobre isso, né? Parcialmente naquela análise do. É estranho, né? Aquela demonstração, eu acho que ela é bem intuitiva, né? Que os termos que a gente fala, né? Sobre, né? Região, né? A gente diz, tem essa região aqui de dentro, tem essa região aqui de fora, né? Tem esse ciclo aqui, e o ciclo, a imagem do ciclo é uma curva fechada simples, né? Se ele não tem cruzamentos, né? Mas estranhamente algumas dessas coisas para provar é uma coisa particularmente complicada, certo? Mas pelo menos vocês têm agora as definições corretas dos termos que a gente estava usando. Ok? Agora, voltando um pouquinho fora a parte só de topologia, né? Voltando um pouquinho para a parte de grafos. Então, a gente tem a definição que pode parecer meio longa, mas é super importante, né? Que é o grafo dual. Certo? Então, eu tenho um grafo dual G asterisco e um grafo plano G. Certo? Então, vamos desenhar um grafo plano. Vou desenhar aqui um grafo plano.
Então, o que está de azul vai ser o meu grafo G. Certo? Então, esse aqui é um grafo plano, um desenho sem cruzamentos. Para todo grafo plano, a gente tem o que a gente chama de grafo dual. Então, vai ter o grafo dual que eu vou representar de vermelho. D asterisco vai ser o dual de G. Certo? Então, o grafo dual G asterisco de um grafo plano G, certo? É também um grafo plano, certo? Cujos vértices correspondem às faces de G. Então, quantas faces tem esse grafo plano G? Né? Eu tenho essa face aqui dentro e eu tenho uma face externa. Certo? Então, o dual vai ter um vértice que corresponde a essa face. Ele vai ter um vértice que corresponde a essa face externa. Certo? Agora, as arestas de G asterisco, elas correspondem às arestas de G. Para cada aresta de G, eu vou ter uma aresta de G asterisco. Certo? E eles são da seguinte forma. Certo? Se é uma aresta do grafo G e tem uma face X de um lado e uma face Y do outro, né? Então as extremidades da aresta dual é asterisco, né? São os vértices correspondentes às faces. Vamos ver um exemplo. Certo? Eu tenho essa aresta aqui. Olha para essa aresta aqui. Aresta E. Eu tenho uma aresta E. Para a aresta E, ela vai ter uma aresta dual da aresta E, que vai ser a aresta E asterisco. Olhando para a aresta E, ela tem de um lado a face externa e do outro lado essa face interna aqui. Então a aresta E asterisco, né, vai ter como extremidade um lado dessa face, que é representado por esse vértice, e do outro lado, né, essa face que é representada por esse vértice. Então essa aresta aqui, né, corresponde a essa aresta dual. Essa aresta aqui vai ter essa aresta dual. E essa aresta aqui, de um lado eu tenho a face externa e do outro lado eu tenho a face externa também. Né? Então, a aresta dual dessa aresta aqui vai virar um laço. Certo? Então, o dual desse grafo azul vai ser esse grafo plano vermelho. Certo? É sempre possível desenhar, se eu desenhar o grafo azul, né, é sempre possível desenhar o dual dele, né, ou ter um grafo plano azul, eu consigo desenhar o dual dele e ter um desenho padrão. O desenho padrão é que cada vértice dual é desenhado dentro da sua face. Então, esse vértice aqui é desenhado dentro dessa face. Esse vértice aqui é desenhado na face externa. E cada aresta, né, dual, ela vai cruzar apenas a sua aresta azul no grafo original. Então, cada aresta dual aqui, essa aresta vermelha, ela cruza a aresta azul, né? É a única aresta que ela cruza. Certo? Se eu olhar só para o vermelho, isso aqui é um grafo, isso aqui é um grafo plano. Só olhando as arestas vermelhas. Certo? Mas quando eu olho as vermelhas e as azuis, aí eu tenho um cruzamento de uma vermelha com azul. A vermelha cruza exatamente a aresta que ele é dual dela. Certo? Então, particularmente, aqui a gente tem um exemplo de um grafo, que é o grafo azul. Certo? Que ele é um grafo simples. Não é? Ele não tem laços ou arestas múltiplas. E o dual dele tem laço e tem arestas múltiplas. Certo? Então, particularmente quando a gente estuda grafos planares, é bem importante a gente não restringir laços e arestas múltiplas, porque o grafo dual é particularmente importante no estudo de grafos planares.
certo? Tô aqui tentando verificar se está sempre aparecendo o que eu estou escrevendo. Tá claro o desenho do grafo dual? Vamos para a página 8 e fazer mais alguns grafos duais para exercitar e falar sobre uma propriedade. Vamos para a página 8 no Jamboard e falar para uma certa propriedade, né, que pode acontecer para grafos duais. Certo? Eu vou desenhar o mesmo grafo. Eu vou pegar dois desenhos de um mesmo grafo. Certo? Então, esse grafo aqui é isomorfo a esse grafo. Na verdade, digamos que é o mesmo grafo. São dois desenhos de um mesmo grafo, né? Tem esse ciclo aqui, esse ciclo com 4 vértices. Né? Esse vértice aqui no canto superior direito desse ciclo tem uma folha conectada nele. E esses dois vértices do lado esquerdo desse ciclo, né, no plano, tem esse triângulo com esse vérticezinho pendente aqui. Certo? Então, são dois desenhos de um mesmo grafo. Vamos fazer o dual desses grafos, né? Tanto para a gente exercitar o nosso dual. Então, aqui eu tenho uma, duas, três faces, né? Então, o dual vai ter um vértice para essa face, um vértice para essa face e um vértice para essa face. Aí, para cada aresta, né, do grafo azul, a gente vai fazer a aresta dual desta aresta. Certo? Então, aqui eu tenho, né, o dual do grafo azul. Vamos fazer o dual agora desse outro desenho desse grafo azul. Quantas faces ele tem? Eu tenho essa face, eu tenho essa face e eu tenho a face externa, né? Tenho aqui a face externa, tenho essa face aqui, eu tenho essa face aqui. Então aqui um laço, eu tenho um laço. Essa aresta aqui é a dual dela, aresta dual dessa,
aresta dual dessa aqui. Eu tenho aqui a dual dessa aresta, a dual desta aresta e a aresta dual dessa aresta aqui. O que é que a gente tem nesses duais? Aqui são dois desenhos do grafo azul, né? Olha que interessante. Onde é que eu tenho um laço nesse grafo vermelho, no dual desse desenho? Eu tenho um laço nesse vértice, eu tenho um laço nesse vértice. E no dual desse desenho aqui, eu tenho dois laços no mesmo vértice. Aqui eu só tenho um laço em um vértice, um laço em um outro vértice distinto, aqui eu tenho dois laços no mesmo vértice. Então, os duais não são isomorfos. Certo? Então, aqui, desenhos diferentes podem ter duais não isomorfos. Certo? Outra propriedade, qual é o grau dos vértices vermelhos? Esse aqui tem grau 3. Esse aqui tem grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui tem grau 7. E esse aqui tem grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem grau 6. E aqui nessa figura do lado direito, qual o grau desses vértices? Esse aqui tem grau 3. Esse aqui tem grau 4. E esse aqui tem grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem grau 9. De novo, quando eu olho para os graus desses vértices, aqui é 3, 6 e 7. Aqui é 3, 4 e 9. Então, os graus diferentes não pode ser. Esse grafo vermelho não é isomorfo a esse grafo vermelho. Então, desenhos distintos de um mesmo grafo podem ter duais não isomorfos. Certo? Que é particularmente interessante. Agora, o que é interessante é o seguinte. Outra coisa interessante. Olha para esse grafo vermelho. Esse grafo vermelho, eu vou voltar até para a página anterior para ir para um grafo mais simples, certo? Então vamos na página 7. A gente tem o grafo azul e o dual do grafo azul é o grafo vermelho. Agora, olha para o grafo vermelho. Quantas faces ele tem? Eu tenho essa face aqui, uma, duas faces, essa face bem aqui, duas. Eu tenho uma face externa, 3. Eu tenho essa face aqui, 4. Quem é o dual do grafo vermelho? O dual do grafo vermelho, eu vou ter um vértice para cada face. Eu vou desenhar um vértice dentro dessa face aqui, digamos esse vértice azul. Um vértice dentro dessa face aqui, digamos esse vértice azul. Um vértice na face externa, digamos esse vértice azul. E um vértice dentro dessa face, digamos esse vértice azul. E eu vou desenhar a aresta azul cruzando a sua aresta dual. Então, no fundo, o dual do grafo vermelho é o próprio grafo azul. Certo? Vamos voltar para a página 8. A mesma coisa eu verifico na página 8. Por mais que os duais não sejam isomorfos, o dual do vermelho está voltando para o grafo azul. Certo? Então, dentro dessa face aqui, vermelha, eu tenho um vértice azul. Dentro dessa face aqui eu tenho um vértice azul. Dentro dessa face eu tenho um vértice azul. Dentro dessa face eu tenho, que é a face externa, eu tenho um vértice azul. Dentro dessa face aqui eu tenho um vértice azul. Dentro dessa face eu tenho um vértice azul. E dentro dessa face eu tenho um vértice azul. Então o dual do vermelho, de novo, é o grafo azul. Isso acontece em geral. Na verdade, se o grafo azul for desconexo, isso nem sempre acontece. Certo? Se ele for desconexo, o dual é sempre conexo. Aí o dual do vermelho vai ser o grafo azul, só que ele vai desconectar de uma certa forma, certo?
Mas para um grafo conexo, o dual dele é conexo e o dual dele, do vermelho, volta para o grafo azul. É pela particularidade do nosso desenho. Ok? Tranquilo. Ok, indo para a página 9. Só mais uma informação, né, sobre o dual. Vamos voltar. Então, o tamanho de uma face é o tamanho do passeio fechado em G ao redor da face. Então, vamos voltar àquele nosso exemplo anterior. Certo? Então, eu tenho um passeio, eu tenho duas faces. Né? E eu tenho um passeio fechado ao redor da face. Passeio é vértice. Né? Se eu estiver por dentro dessa face, eu vou ao redor da face, criando um passeio fechado. Eu vou partir de um vértice, passo por uma aresta, vértice, aresta, vértice, aresta. Quantas arestas eu passei? 3 arestas. Então, o tamanho dessa face aqui é 3. A face externa. Então, a face externa, eu tenho um passeio fechado ao redor dessa face externa. Né? Então, eu posso seguir a borda ao redor da face que eu estou considerando. Se eu partir desse vértice aqui, só para ser específico, vou desenhar aqui. Aqui eu passei por uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas. Certo? Então, lembrando, né, que o tamanho de um passeio é o número de arestas que a gente tem na lista, não o número de arestas distintas. Por mais que aqui e aqui seja a mesma aresta, eu listo essa aresta 2 vezes. Então, o tamanho desse passeio é 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, o tamanho da face externa é 5. Quando eu olho para o dual, eu desenho um vértice aqui e um vértice fora. Quando eu olho para o dual, o tamanho de uma face corresponde exatamente ao grau do vértice dual. Né? Porque ao redor dessa face aqui, né, eu tenho 3 arestas e o vértice dual que está dentro daquela face, ele vai ter grau 3. Essa face aqui, né, a face externa, passeio ao redor dela tem tamanho 5. Né? E o grau desse vértice aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Certo? De novo, acho que não está atualizando o Jamboard. Vamos esperar um pouquinho para ele atualizar, depois eu explico isso aqui de novo. Infelizmente a internet hoje não está ajudando. Tô com um delayzinho. É. Pronto, tá desenhando dual. Oh, meu Deus, desenhou só uma aresta. Pronto. Aí foi. Então pronto, tá aí o dual. Né? A gente tem esse vértice dual aqui, esse caminho, percurso ao redor, né, desse vértice aqui, eu tenho 3 arestas. O tamanho dessa face é 3, o grau do vértice dual é 3. Né? O tamanho da face externa é 5 e o grau desse vértice aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Para cada aresta naquele passeio, eu vou ter uma incidência, né, no vértice daquela face. Então, no fundo, o tamanho da face mede também
né, os graus dos vértices duais. E a gente pode até voltar aqui para a página 8, né, e voltar para o nosso desenho. E o que é que a gente sabe sobre, né, o número de arestas do dual? Quantas arestas tem o dual? Se o grafo azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Lembrando que a nossa definição do dual é ter uma aresta dual para cada aresta original. Então o dual tem o mesmo número de arestas. Certo? Então se o grafo azul tem 8 arestas, mesmo que esse dual seja não isomorfo desse, esse aqui eu tenho 8 arestas, esse aqui eu tenho 8 arestas. Certo? Então, a soma dos graus dos vértices vermelhos, por mais que os graus sejam diferentes, a soma dos graus é para dar a mesma coisa. Porque a soma dos graus é para dar 2 vezes o número de arestas, né? Então, 7 mais 3 mais 6. Quando eu faço a soma dos graus, 7 mais 3 mais 6. Isso aqui é 16. E esse outro grafo vermelho aqui, o dual do lado direito, quando eu somo, né, eu faço a soma dos graus do dual. Né, eu tenho 3 mais 4 mais 9. Tenho 3 mais 4 mais 9. Também dá 16. Porque a soma dos graus dá 2 vezes o número de arestas. Acho que o Jamboard não está atualizando de novo. Mas o que não está atualizado é a soma dos graus, né, desse verso do lado desse grafo vermelho do lado direito. Dá, né, a gente consegue ver o 3, o 4 e o 9. Né, 4 mais 9 dá 13, mais 3, 16. Por quê? Porque a soma dos graus dos vértices duais, né, tem, quer dizer, o vermelho do lado direito tem o mesmo número de arestas vermelho do lado esquerdo. E o número de arestas é o número de arestas do grafo azul. Certo? A gente vai para a página 10. Agora no Jamboard. Para provar o último resultado que a gente vai fazer na aula de hoje, né, que é o seguinte. Se eu tenho uma face FI e L de FI representa o tamanho dessa face FI, né? Então, em um grafo plano G, né, então a soma dos tamanhos das faces vai ser 2 vezes o número de arestas. Né? Por que isso é verdade? A demonstração é bem simples, eu já dei as ideias antes. A primeira coisa é que, por construção, o número de arestas do dual de G é igual ao número de arestas de G. Porque para cada aresta de G, eu tenho uma aresta dual. Certo? E se para cada face, né, se eu tenho para uma face FI, isso aqui corresponde a um vértice dual VI, né, então o tamanho de FI é igual ao grau do VI no grafo dual, em G asterisco. Certo? Né? Então, a soma fica uma soma tamanhos das faces FI. Isso aqui corresponde à soma no dual do grau dos vértices correspondentes a cada uma das faces. Isso aqui é 2 vezes o número de arestas do dual. E o número de arestas do dual é igual ao número de arestas do grafo original. 2 vezes o número de arestas de G. Certo?
Então, somar o tamanho das faces é igual a somar os graus dos vértices duais. Né? O Jamboard está lento de novo, mas finalmente terminou. Então, somar os tamanhos das faces corresponde a somar os graus do dual. Soma dos graus, a fórmula de soma dos graus dá 2 vezes o número de arestas. E o número de arestas no dual é igual ao número de arestas no grafo original.